Senhoras e senhores, como é que os senhores estão? Tudo bom? Pessoal, hoje eu vou conversar com vocês sobre a teoria do saber incompleto. Perfeito? Acompanhe aqui comigo esse raciocínio, porque a gente precisa entender a seguinte questão. Quando nós estamos aprendendo um determinado assunto, certo? A gente precisa entender que a nossa mente ela vai construir sinapses, ela vai construir o caminho disso que nós estamos aprendendo. Então, nós precisamos ter o entendimento de como isso funciona e saber que, por mais que a gente se foque nisso, por mais que a gente dedique atenção para isso, o nosso saber, o nosso conhecimento, ele vai se manter incompleto. Eu quero que você preste atenção nesse raciocínio que eu trouxe aqui para você. E ele começa exatamente quando a gente imagina que uma pessoa vai te falar sobre algo. Vai dar uma palestra, vai te dar uma aula, vai conversar com você. Essa pessoa não sabe 100% daquele assunto. Por mais que ela seja uma estudiosa, uma especialista, certo? Ela tem muito conhecimento. Mas é muito complicado a pessoa saber 100% de um assunto. Entende? Então, quando você está aprendendo algo com alguém, esse paradoxo, né, do saber incompleto, ele parte disso. Esta pessoa, ela tem, muitas vezes também, os pontos de vista dela. Principalmente para esses assuntos que eu falo aqui, sobre magnetismo, sobre lei da atração, sobre muitas teorias que vêm se comprovando ao longo do tempo, muitos estudos científicos, enfim. E você tem várias pessoas que falam sobre isso. Espiritualidade, certo? Que se conecta com um estilo de vida saudável. E por que é importante a gente entender isso? Porque logo, você que está consumindo esse assunto, você não vai saber também 100% disso. Entende? Então, você precisa rever mais conteúdos sobre isso para continuar evoluindo e reforçar este novo hábito, reforçar este novo conhecimento, esse novo aprendizado, enfim, para você mesmo. Isso é importante porque às vezes a gente pega, e eu já dei esse exemplo aqui para vocês, às vezes a gente pega autores aqui que falam sobre espiritualidade, lei da atração, a energia, como funciona do ponto de vista do átomo, ou então até subatômico, enfim. E essas pessoas, elas constroem a linha de raciocínio do ponto de vista delas. E é importante a gente entender que a gente tem que ter autenticidade para formar a nossa opinião. Entende? Olha como isso é importante, porque a partir do momento que a gente pega o conhecimento de uma pessoa, soma com o conhecimento de outra, que fala do mesmo assunto, e da terceira e da quarta pessoa, a gente passa a formar a nossa própria opinião. É o poder de questionar, é o poder de criação existindo. Mas a gente lembra desse paradoxo, que é a teoria do saber incompleto. Entende? Se você partir da premissa que você nunca vai saber 100% de nada, isso gera uma curiosidade para que você passe a buscar o máximo possível disso. Você já sabe que não vai saber 100%. Ok. Logo, como eu faço para saber, então, o máximo possível disso? Entende? Porque se você vai em uma opinião só, em um ponto de vista só, enfim, em apenas uma orientação de uma pessoa, você fica enviesado. Você está considerando só esse ponto de vista. E os outros? E o contraponto? Então, no momento em que você estiver debatendo com alguém, como que você soma essas opiniões? É o poder do ponto de vista, é o poder de criar
autenticamente a sua opinião, o seu embasamento, entende? E não só replicar o que os outros acham. Então, muitas vezes eu falo aqui para vocês, quando eu estou explicando algo, eu abro um parênteses e falo, ó, isso daqui tem um pouco de opinião minha, opinião própria. Entende? É a forma de você trazer autenticidade sobre isso. E agora eu quero dar um outro ponto de vista que é assim, um pouco do que eu falei no começo. Quando a gente está aprendendo algo, e eu já dei esse exemplo para vocês em outros momentos, eu falo, eu gosto de, por mais que eu já esteja, ok, saturado daquele assunto, quando eu compro mais livros, quando eu vejo mais vídeos, quando eu converso com essas pessoas que são desse nicho que eu estou interessado naquele momento da minha vida, o que acontece? Eu acabo, sem perceber, reforçando aquele conteúdo para mim mesmo. Então eu reforço esse conteúdo, eu revejo, e aí eu vejo depois o mesmo conteúdo, só que de um outro ponto de vista, de uma outra explicação, uma outra pessoa, uma outra didática, e isso reforça o que eu estou aprendendo. Então, assim, isso vai cada vez mais martelando na minha mente, para que, se eu quiser debater sobre isso, ou se eu quiser construir um raciocínio sobre isso, ou se eu quiser simplesmente entender, eu consiga fazer estas sinapses, estas conexões, de forma que eu possa conversar sobre isso, trazer autenticidade, de forma que eu memorize isso mais fácil. Quando a gente estuda as formas de aprender algo, a gente vê lá, as pessoas aprendem algo quando? Quando elas replicam isso da forma de explicação para outras pessoas, da forma de ensinar outras pessoas. Então, quando a gente lê, a gente está aprendendo, mas é uma retenção muito pequena. Quando a gente escreve, melhora um pouco, e assim vai. Agora, quando a gente tem que explicar, parte-se da premissa de que, para eu explicar, eu tenho que, no mínimo, ter formado o caminho na minha mente para saber explicar isso para uma outra pessoa. Essa é a melhor forma, obviamente, de aprender. Então, você raciocina, de fato, sobre isso. E, de novo, a gente vem para esse paradoxo, de que você não vai saber 100% desse assunto nunca. Ah, o cara é especialista em matemática, estudou não sei aonde, beleza. Será que esse cara nunca erra? Não sei, é um gênio. Por mais gênio que seja, eu tenho essa teoria. E aí entra a importância de deixar o ego de lado e realmente a gente abraçar a unicidade, porque somos todos uma coisa só, e a gente compreender que por que eu não posso juntar a minha genialidade com a genialidade de outra pessoa e isso se formar algo único, algo autêntico, enfim. Daí surgem o que? Os grandes projetos, as grandes ideias, as grandes inovações, uma pessoa que pensa de uma forma, outra pessoa que pensa de outra, e assim as coisas são elaboradas. Então é muito importante isso, porque, de novo, eu reforço para você que está aprendendo algo, não queira se enganar e achar que, eu li um livro sobre isso, eu estou estudando há um mês sobre isso direto, então já sei muita coisa. Continue neste estilo de vida mesmo, de reforçar isso, de continuar indo atrás, de entender esse ponto de vista, aquele outro, etc. Você, sem perceber, vai estar reforçando esse ensinamento para sua mente. Entende a importância disso? É uma jornada muito autêntica, inclusive, que te permite ter diversas formas de debate, diversas formas de ponto de vista, entende? Então eu quis trazer isso para você, porque às vezes você está aqui aprendendo comigo, mas, cara, é um vídeo aqui, um outro vídeo ali, e aí você vai juntando conhecimento, vai lendo livros. À medida que você mantém isso na sua vida, que é algo que eu falo aqui bastante para vocês, né? À medida que você tem disciplina e consistência, você vai cada vez mais reforçando este novo caminho neural para você, este conhecimento, essa disciplina, essa consistência vai se reforçando. Por isso que muitas pessoas não só decoram, mas elas conseguem falar amplamente de um determinado assunto.
e de várias fontes diferentes, e de vários pontos de vista. E isso vai depender, obviamente, de cada debate. Tem um debate que te abre mais caminhos para você ter diferentes opiniões, e tem debates que não, está consumado. Não tem mais o que se discutir, dado que já foi comprovado o que de fato existe, o que de fato é o verdadeiro. Entende? Concorda comigo? O que você acha sobre esse paradoxo do saber incompleto? Faz sentido a gente recorrer a outras fontes para complementar o nosso conhecimento? Ou a gente deveria se apegar a um ponto de vista e seguir com ele? O que você acha? Comenta aqui para eu entender. Eu gosto de usar essa estratégia quando eu estou aprendendo algo. Então, eu leio um livro, depois leio outro, vou atrás de uma pessoa, depois vou atrás de outra pessoa e vou formando isso de múltiplas fontes. Mas eu entendo que tem muitas pessoas que falam: ah, eu gosto da explicação, da linha de raciocínio de fulano de tal e eu simpatizo mais com isso, sei lá. Mas acho que tem um cuidado aqui, que é assim: se você simpatiza, é porque essa pessoa conseguiu se vender para você. Mas será que a opinião dela realmente é a melhor? Entendeu? Por quê? Porque isso é neurolinguística, né? Por um viés inconsciente, você gosta mais da explicação de uma pessoa, então ela é melhor. Mas será que é o melhor argumento? Será que é, de fato, a melhor narrativa, a melhor explicação? Me diz o que você acha e a gente se vê por aí. Um abraço.